Eu me chamo. O evento vai ser gravado, então só clicar no Got It. Me chamo Elizabeth Wolff e nesse momento eu sou coordenadora geral do IEP e estou aqui representando então a diretoria, eu e a Mariana Wolff, que também faz parte da diretoria. As outras duas diretoras, a Raquel Henkin e a Eduarda Barcelos, não puderam estar aqui, mas nós queremos então dar as boas-vindas a todos. A gente está vendo que tem bastante gente de fora aí, então bem-vindos ao IEP. E agora eu já posso passar a palavra para a Bruna, que vai coordenar essa atividade. E bem-vindo, Daniel, Demétrios. Boa noite a todos. Obrigada, Tete. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Bruna Bayer. Eu estou na coordenação, então, do Departamento Científico aqui do IEP, junto com a minha colega Marina Brasil. E esse é o nosso primeiro evento, então, nessa gestão, né? Então, a gente está bem feliz de poder estar trazendo esse tema, assim, que é tão caro, né? A psicanálise, e tão necessário. Então, o nosso evento de hoje, a gente nomeou como Nem Todo Homem, mas Masculinidades Brasileiras e a Psicanálise. A nossa ideia, a nossa intenção foi um pouco a gente discutir e refletir sobre a masculinidade, né? A interlocução com a psicanálise, mas pensar essa masculinidade do contemporâneo, né? As coisas que já vêm acontecendo há um tempo, historicamente, né? E poder um pouco tensionar, né? Por essas vias da psicanálise. Então, vou apresentar para vocês, só vou abrir aqui minha colinha, os nossos convidados, né? Hoje a gente está aqui com o Daniel Martins e com o Demétrios Nunes. O Daniel, então, é doutorando em psicologia, pesquisador nas áreas de violência, subjetividade, poder, feminismo, gênero, masculinidades, psicanálise, instituições, criminologia e política criminal. E o Demétrios, então, é especialista em saúde do adulto e do idoso através do programa de residência multiprofissional e é sócio aspirante aqui do IEP. A gente conversou um pouquinho antes e decidimos que a ordem vai ser, então, o Demétrios primeiro e aí o Daniel dá continuidade. Cada um vai ter mais ou menos uma meia hora para colocar suas ideias e depois a gente abre, né, para o grande grupo para a gente poder discutir. Demétrios, fica à vontade. Tá bem, então, obrigado. Primeiro, boa noite. Queria agradecer ao convite. Estou muito feliz de estar aqui. E também com a expectativa de poder trazer, né, ideias para a gente conseguir pensar juntos, assim, né? Inclusive, a gente conversou antes. A minha fala eu criei num sentido mais introdutório, para depois o Daniel seguir, né? Eu vou ler, né, o que eu escrevi, assim, para dar mais ordem, assim, às ideias que eu pincelei, que eu pensei, né, das teorias, do que eu tenho pensado. Então, para iniciar, eu pensei da letra do Thiago York, a música Masculinidade, apesar das críticas que a gente pode fazer também a ela, alguns aspectos, né, alguns parágrafos que, de certa forma, dão tonalidade ao que eu vou trazer hoje. Então, ela diz o seguinte: eu cuido para não ser muito sensível. Homem não chora, homem não isso e aquilo. Aprendi a ser indestrutível. Eu não sou real. Masculinidade frágil, coisa de menino. Da minha intimidade, fui um assassino. Eu tive medo do meu feminino. Eu me tornei um homem reprimido. Meio sem alma, meio adormecido, um ato fálico, autodestrutivo. Então eu iniciei pensando assim, né, que eu poderia estar aqui hoje, visivelmente com o rosto maquiado, com peruca, como muitos na antiguidade, e se fosse no presencial, quem sabe eu poderia estar com salto alto, igual Luís XIV, rei da França, em seu famoso retrato, né, com toda a sua audácia e calças colantes, fazendo com que parecesse mais alto e atlético. Mas o online permite que eu esteja de chinelo e meia. Provavelmente suscitaria alguma comoção, resistência, sensação de estranheza a alguns, mas naquele momento, assim era retratado um ideal masculino. Brincadeiras à parte, inicio o diálogo desta forma para pensarmos na construção do masculino e qual o status atual,
com a ideia central de construção de gênero e papel de gênero na cultura. Portanto, o homem nasce homem ou se torna homem? Difícil diálogo, visto que estamos colocando o dedo na ferida de um conservadorismo, pai do conserva-ador. A palavra homem deriva do latim homi inis, que significa ser humano, ou seja, a concepção do centro, a referência, de onde podemos presumir as inúmeras problematizações a partir daí desenvolvidas. Vir também é um dos vocábulos do latim para designar homem, como os adjetivos virtuoso e viril, sinônimo de macho, másculo, que constitui suas qualidades e seus códigos na cultura. Assim, a masculinidade é um certo modo de se conduzir, amar, gozar e performar. No livro Seja Homem, a masculinidade desmascarada, Bola pergunta o que sobraria do homem se ele fosse desconectado do mito da virilidade. E o Emicida, na introdução do mesmo livro, comenta sobre os acordos do masculino, seus direitos e deveres, da promessa de que o mundo é seu, desde que ele não abrace outro homem, jamais ande de mãos dadas, demonstre sensibilidade, desde que não reconheça o quão difícil está uma situação, desde que não divida as tarefas domésticas e não diga eu te amo para os seus. Daí ele traz, que esse é um belíssimo mundo de Marlboro, onde ao vencedor resta um câncer. Conforme Ambra, em seu livro O que é um Homem? Psicanálise e História da Masculinidade no Ocidente, ao abrir a discussão sobre as masculinidades, encontramos diferentes pontos de partida, que não encontram apenas diferenças terminológicas, mas também abismos políticos e epistemológicos complexos entre o que seria a essência masculina e sua construção social. No mesmo livro, no capítulo introdutório, Lima aborda que pensar a fundação da masculinidade é entender que a mesma é produzida segundo uma virilidade ideal, supostamente coberta pelas camadas do tempo histórico. Em seu artigo Masculinidade Tóxica, Correia aponta que, apesar das diversas mudanças ocorridas dentro da noção de masculinidade com o passar do tempo, da história da humanidade, a virilidade se manteve como um aspecto indissociável da condição de ser homem, permanecendo como sua principal característica e colocada no âmbito da sua natureza. Durante o contorno que fui dando aos meus pensamentos, então, para construir esse diálogo, fui percebendo que muito mais que respostas, eu encontrei perguntas, tanto dentro de mim quanto na literatura. Podemos chamar de homem aquele que não é senhor de si, que não suporta sem pestanejar, que não quer ser portador de uma arma, aquele que não põe o pau na mesa, obedecendo uma cultura de honra? Se não estiver performando tais signos, estará ele inscrito no masculino? Nos deparamos com termos como masculinidade tóxica e masculinidade frágil, que nos auxiliam a entender e a pensar o status do masculino na atualidade. Mas antes, pensar as masculinidades é entrar no campo dos estudos de gênero. Nesse sentido, então, Butler ela traz que compreende o gênero como uma espécie de imitação persistente, que passa como real, mas é constituído mediante atos performativos discursivamente compelidos. A concepção tradicional, calcada no sistema patriarcal, compreende o gênero pressupondo uma relação causal entre sexo, gênero e sexualidade e desejo, e sugerindo igualmente que o desejo reflete ou exprime o gênero, como o velho sonho de uma simetria, instituindo a noção da heterossexualidade compulsória. Tal sistema exige a concordância entre sexo, gênero e desejo, e o masculino, claro, está forjado neste modelo. Conforme Butler, a matriz cultural, por meio da qual a identidade de gênero se torna inteligível, exige que certos tipos de identidade não possam existir, ou seja, aqueles em que o gênero não decorre do sexo e aqueles em que as práticas do desejo não decorrem nem do sexo nem do gênero, não se conformam às normas da inteligibilidade cultural.
Aqui podemos pensar sobre a complexidade desses entendimentos quando relacionado às masculinidades trans, ou como no meu caso, um homem gay. Separar o masculino das interseções políticas e culturais se torna impossível, visto que é onde invariavelmente é produzido e mantido. Cabe pensar sobre as noções jurídicas de poder de Foucault, que regulam a vida política por meio de limitações, proibições, regulamentações, com o controle e a ideia de proteção do sujeito. Porém, em virtude de estar condicionado a tais estruturas reconhecidas, os sujeitos são regulados por elas, formados e reproduzidos, de acordo com as suas exigências. Os rituais que fabricam o masculino começam no lar, com a iniciação individual e privada, junto das figuras familiares ou a quem substituir. Os ditos homens de verdade irão ensinar os meninos a se tornarem homens de verdade, através das inscrições da lei do masculino, sobre a subjetividade que está se desenvolvendo. A masculinidade se aprende, mas é aprendida na transgeracionalidade comumente da opressão. A criança, e neste caso o menino, obviamente vulnerável à cultura machista, está submetida aos ritos de passagem, à violência em forma de educação, à orientação indireta ou diretamente proferida para esconder suas fraquezas, negar as emoções, amputar os sentimentos, não chorar como uma menina. Em contrapartida, a lógica não percebe a si mesma, que ao engendrar um homem duro, acaba por fragilizar sua dinâmica interna. Assim, as masculinidades de dominação, na tentativa de expulsar qualquer detalhe que não pertença ao macho, derrotam uma parcela importante do gênero inteiro. Podemos pensar, então, que o imperativo de virilidade possa ser um fardo? E o dominante acaba por ser dominado por sua própria dominação? O homem, como criador da obra que o encerra, também me faz lembrar a definição de Viktor Frankl, quando se pergunta o que é um ser humano, né? O tal homem do latim que a gente viu. E ele diz: é o ser que inventou as câmaras de gás, mas também o mesmo que entrou nas câmaras de gás, com a oração nos lábios. No entanto, não podemos deixar de ressaltar e não podemos esquecer que este sistema fora criado pelo masculino dominante, do qual usufrui muito de seus privilégios, se acomodando ao funcionamento patriarcal da sociedade. É o que a gente está aqui hoje tentando pensar, né, como uma desconstrução. A busca pelo ideal de masculinidade, calcada dentro do paradigma da virilidade estoica, acaba por resultar em repercussões importantes em termos de sofrimento e adoecimento psíquico nos homens. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o último que tem disponível de 2019, pensando somente na realidade brasileira, mostram então que os homens apresentaram um risco 3,8 vezes maior de morte por suicídio do que as mulheres. Entre os homens, a taxa de mortalidade por suicídio em 2019 foi de 10,7 por 100 mil pessoas, enquanto entre mulheres esse valor foi de 2,9. Além destes dados, a literatura também aponta o crescente número dos diagnósticos psiquiátricos, bem como que os homens têm maior dificuldade de procurar ajuda profissional e acesso significativamente menor ao apoio social, por meio de amigos, parentes ou da comunidade local. A gente pode pensar, então, na dificuldade de buscar ajuda como resultado dessas proibições impostas desde cedo, para que não sejam encontrados resquícios de fraqueza, visto que para ser um bom homem é preciso matar no peito, e nesse caso não só a bola. Com a inabilidade de aprender a vivenciar de forma dialógica suas emoções, quais as formas que homens tendem a encontrar para expressar seus sentimentos e buscar alternativas de enfrentamento a situações difíceis? Um exemplo, a raiva, uma das emoções autorizadas para sentir, se expressa através das diversas formas de violência e da consumação da suposta potência viril e primitiva, já que para a cultura machista, a violência não é permitida somente ao homem, mas ela é estimulada.
a alienação coletiva por parte do acordo tácito da virilidade, a recusa de queixa, a escolha por calar-se em meio à dor e a incapacidade de expressar emoções resulta na violência contra si mesmo e contra os outros. Aqui pontuo os horrores da misoginia, do feminicídio, da homofobia e da transfobia. Ódios próprios para reafirmar a honra viril. Não há flexibilidade ou escapatória, pois este masculino nunca está suficientemente provado. Quando se tenta ser este homem esperado, é preciso sê-lo o tempo todo e sempre mais. Em uma pesquisa realizada na França por Garauer, em 2017, com pais de recém-nascidos, pais de meninos falam de bebês fortes, grandes e robustos, enquanto pais de meninas falam de bebês delicadas, de traços finos, embora eles ainda ambos não apresentem essas diferenças. Pais de meninas cantam e sorriem mais, utilizando palavras ligadas ao corpo e às emoções, enquanto pais de meninos brincam mais de luta e recorrem ao vocabulário de sucesso. Roupas da moda e as bebês reborn para elas, aventuras, descobertas e missões para ele. É uma escolha das crianças, dos pais ou imperceptível direcionamento social. Na tentativa de não derramar lágrimas, o masculino estoico esforça-se pelo encarceramento das angústias, tem dificuldade de encontrar acolhimento e legitimação de suas experiências emocionais. Esses pontos me remetem, claro, dentro dos limites associativos, ao texto de Firenze, sobre a criança mal acolhida e sua pulsão de morte, em que menciona o impacto no psiquismo da criança que for acolhida com rudeza e sem carinho, ressaltando a importância de que a força vital que vai resistir às dificuldades da vida se reforça após a imunização progressiva contra os atentados físicos e psíquicos, por meio de um cuidado conduzido com tato. Nesse sentido, pode-se conjecturar as repercussões no aprendizado das habilidades de enfrentamento dessas emoções. A cultura atribui a cada sexo um arsenal de códigos de conduta, direitos e deveres que designam cada gênero. O que seria nesse sentido o gênero masculino? Ele seria designado pelo nome, sua aparência física, a forma de se vestir, o comportamento, a maneira de falar. Há um esforço por parte da sociedade em mergulhar os sujeitos desde o princípio em uma cultura feminina e masculina, do binarismo das cores rosa e azul que estampam os céus nos dias de chá revelação. O ideal masculino está longe de ser factível, em termos de constância e infalibilidade. Freud, no texto Algumas Consequências Psíquicas da Diferença Anatômica entre os Sexos, de 1925, refere que a maioria dos homens fica muito atrás do ideal masculino, e que todos os indivíduos, graças à disposição bissexual e à herança genética cruzada, reúnem em si caracteres masculinos e femininos, de modo que a masculinidade e a feminilidade pura permanecem construções teóricas de conteúdo incerto. Se for admitido que há algo de feminino no masculino, qual a proporção aceitável? Outros teóricos da psicanálise, análise, também concordam com tal concepção, como no caso de Jung, em que trabalha o conceito de ânima como elemento feminino no inconsciente de todo homem, ou em Winnicott, do texto A Criatividade e Suas Origens, que registra o envolvimento de elementos femininos na constituição do homem e em sua criatividade, formando a base para a autodescoberta e para um sentimento de existência, para a capacidade de desenvolver o interior e tornar-se um continente. Para Jablonski, um homem capaz de aceitar seu lado feminino, um homem indignado com a violência e a misoginia, um homem capaz de abandonar os papéis que foi obrigado a assumir, sem a autoridade, a arrogância, o privilégio e a pretensão de representar a humanidade inteira, está mais próximo da esteira das novas masculinidades. E mais, pontua, que é preciso de homens igualitários, hostis ao patriarcado, que valorizem o respeito mais que o poder, o que depende não somente de boa vontade e esforço pessoal, mas de lógicas políticas.
Em psicanálise, pouco tem se aprofundado sobre o estudo de gênero e identidade sexual, o que seria imprescindível fomentar mais elucubrações teóricas. Quanto à categoria do feminino, é possível encontrar o material de forma mais robusta, enquanto observa-se uma escassez de estudos sobre o masculino. Lima, ao introduzir o livro Que é um Homem, reflete sobre pensar as ideias das masculinidades como um verdadeiro exercício de desnaturalização. Em suas palavras, coloca que presumir uma imperiosa convergência entre homem, masculino, macho e virilidade é supor a partir das mais prejudiciais decorrências do que se chama heterossexualidade compulsória, considerando a masculinidade como essencial e natural. Neste sentido, pontua a importância de analisar nos fundamentos da psicanálise o discurso para o Demetrios, acho autor. que foi. Alguma coisa Voltou, né? aconteceu. Voltou? Tá. Para o autor, então é preciso rastrear os vestígios heteronormativos que adentram pela porta dos fundos da conceitualização e institucionalização psicanalítica. Neste sentido, me pergunto, qual o ideal de identificação de masculinidade é esperada pela escuta psicanalítica quando se pensa o complexo de Édipo? No texto da Psicanálise e o dispositivo da diferença sexual, Márcia Aran se questiona sobre até que ponto a psicanálise também se apresenta como mais um dos dispositivos da sexualidade, conforme concebido por Foucault, que procuraria reinstaurar o modelo tradicional da diferença sexual por meio da repetição da norma heterossexual da dominação masculina. O processo de mudança em que a sociedade vem se transformando, a crise da forma burguesa da família nuclear, a modificação da posição feminina, sobretudo no Ocidente, bem como a maior visibilidade e aceitação das diferentes identidades sexuais de gênero, impõe uma revisão de conceitos caros da psicanálise. Para Fiorini, no texto Repensando o Complexo de Édipo, esta pedra angular da psicanálise solicita uma releitura à luz das questões contemporâneas, que estão associadas diretamente à construção da subjetividade, visto que o mesmo não abrange questões importantes como as ditas anteriormente, e nesse contexto também se inclui as novas masculinidades. No livro Édipo Gay, Reiter dialoga no sentido de que a psicanálise, como é praticada e transmitida, permanece em algumas de suas conceituações centrais do lado destes dispositivos de regulamentação. Neste sentido, questiono utilizando as palavras de Márcia Aran. A autora indaga em que medida a psicanálise pode se manter como uma teoria crítica e uma prática clínica que esteja aberta e trabalhando de forma produtiva com as novas configurações de gênero no contemporâneo. Apesar das críticas, Pedro Ambra, se referindo à teoria de Lacan, menciona que nas fórmulas da sexuação é demonstrado de que forma a sexualidade e a sexuação estão mutuamente implicadas e gozam de grande vantagem por não estarem apoiadas em identidades sexuais e por tão pouco fornecerem um modelo heteronormativo da relação sexual. É necessário, então, que individual e coletivamente seja interrogado sobre a masculinidade, quais as ideias associadas ao masculino e o que esta categoria suscita. As novas masculinidades permitem pensar o masculino e descentralizá-lo de seu papel de poder e do seu complexo de superioridade, podendo reconhecer os direitos das mulheres e de todos os outros homens. Compreender que há tantas formas de ser homem é o que nos dá ensejo para dialogar através da ideia de masculinidades, nesse caso no plural. Estamos num momento de transformação do masculino? Penso que sim, que estamos trilhando caminhos desde um passado de necessárias reflexões, transições, mas claro, contra-ataques, já que há temores e preocupações em razão do sentimento da perda de domínios. Um período iniciado nas lutas feministas que pode instaurar novas esperanças e fôlegos, sem a urgência de novos moldes rígidos e impenetráveis, que dependem da capacidade, então, de suportar um não saber. Quem sabe poderá chegar um dia em que poderemos ler mais, falar mais sobre a relação paterna, ao invés de somente sua função.
incluir os estudos da função de reverida mente do pai e o holding paterno. Assim, em seu texto Recém-Nascido e sua mãe, Winnicott não precisaria escrever o seguinte: falo sobre a mãe com muito mais frequência do que sobre o pai. Espero que os pais compreendam, já que aos cuidados também do recém-nascido, culturalmente também se separam os papéis. Questionado, o masculino pode ser redefinido. É bom levar o menino para assistir o futebol, mas também é importante lhe ensinar que o menino não é sinônimo de dureza, violência, taciturnidade, estoicismo, que o menino pode sim brincar de boneca, pode dançar, ler e chorar, expressar suas emoções, cuidar dos outros e amar. Ter amigas, tem o dever de variar seus pontos de vista e de pedir consentimento do outro. E para finalizar, então, o homem do futuro, ele é incompreensível se não entendermos o homem do passado, dizia Lacan. E isso me faz pensar na fenomenologia do espírito de Hegel, em termos de teses do passado, com as antíteses do presente, para pensarmos em sínteses para o futuro. Novas masculinidades emergem, tem-se o homem de casa, o enfermeiro, o jovem soldado e o pai de família homossexual, o herói transgênero, o presidente negro, o astro andrógeno, que detém uma masculinidade que perturba a ordem desejada. Assim, a masculinidade perde sua centralidade, vai perdendo seu posto de norma abstrata, universal, podendo ir se constituindo como um corpo que expressa uma escolha de vida, engendrando uma assimetria em que as masculinidades são enriquecidas pela recombinação de sexo, gênero e sexualidade. E para além das construções performáticas de gênero, daquilo que for imposto, através do discurso do outro, o sujeito homem possa ter escolha de encontrar-se com a sua própria masculinidade, as masculinidades existentes. Então, essa era a minha contribuição, agora quero ouvir o Daniel. Obrigada, Demétrios. Obrigado. É muito importante essa tua introdução, assim, bem introduzida. E vamos seguir escutando o Daniel e aí a gente abre depois. Bom, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Demétrios, que fala massa, hein? Eu estava te ouvindo aqui, pegando uns pontos. Eu, ao contrário, eu vou preparando a fala a partir de pontos que eu acho importantes e vou vendo como eu consigo ir costurando eles no meu discurso ao longo da fala. Isso faz com que no começo eu comece meio aquecendo e tal, mas a minha experiência tem sido de que em algum momento eu engreno e começo a andar, né? Eu achei muito boa esse começo de leitura que põe uma dúvida, né? E tem uma coisa interessante, assim, eu acho que eu vou começar falando um pouco do meu currículo, do que eu tenho estudado, do percurso que eu tenho feito, para mostrar, assim, um pouco de como que eu tenho endereçado essas questões das masculinidades, né? Que me atravessam, que atravessam a clínica, que atravessam o meu trabalho com homens autores de violência, que é a área principal na qual eu trabalho, né? E daí eu vou seguir para algumas considerações sobre Brasil, né? Nós estamos na véspera do 7 de setembro. Hoje a Taurus, fabricante de armas, lançou uma promoção de um fuzil, olha só, com desconto especial para o 7 de setembro, né? É uma grande, vocês me perdoem a expressão, mas assim, é uma grande orgia fálica viril aí que está se apresentando amanhã, aparentemente, com direito a salvas de canhão e tudo mais, né? E aí, para um pesquisador de masculinidades, assim, é campo. Os últimos 4 anos, especialmente, né, 3 anos e pouco, tem sido um campo. Parece um pesadelo saído da cabeça de quem pesquisa masculinidades, de quem pensa a questão das virilidades, né? Enfrentar tragédias como homem e não como moleque, no sentido de não chorar diante das coisas, não se comover, né? Parar de frescura e de mimimi, ser homem e todas essas coisas. Esses ditos, eles têm sido usados como arma, né? Como armas são usadas, né? E armas só têm uma função, a função de matar, né? A especialidade
matar. E é muito interessante que muitas vezes os homens são localizados nessa posição de o sujeito capaz de matar, o sujeito capaz de eliminar a existência, quase como um antitético das possibilidades de vida do outro, né? Isso não é do nada, isso é uma construção histórica, isso não é geral, isso não é biológico, isso não é universal, e ainda bem, isso não é inescapável. Mas a gente chega num momento de crítica sobre essa função de soldado, né? De homem enquanto aquele que, em último caso, é capaz de matar ou morrer, né? E aí não é matar ou morrer enquanto defesa de um modo de vida, de um povo, mas matar ou morrer enquanto modo de vida. A eliminação enquanto modo de existência principal, a eliminação e subjugação do outro. Bom, então eu faço essa fala movido e mexido, né? Eu tô nervoso, mão gelada, espero entregar, não sei o que, mas até o final da fala eu descubro o que eu estou tentando entregar. Fico feliz de estar entre um público familiarizado com a psicanálise, né? Que aí todo mundo tá, né? É por aí mesmo, né? E para quem já está acostumado com a leitura dos seminários do Lacan e tal, é isso, né? A gente vai sem entender até que em algum momento acha que entendeu, daí não entende, mas achou alguma coisa no meio do caminho que não era compreensão, mas achou algo, né? E achar alguma coisa já salva a gente, né? Bom, então vamos lá. Eu me formei em Direito, eu fiz Direito e Psicologia, né? Eu me formei em Direito pensando e pesquisando a questão da violência contra pessoas trans e, mais especificamente, o vazio jurídico na segurança pública, minha área é Direito Penal, né? E Criminologia, pensando o vazio de segurança pública em que pessoas trans caem quando buscam apoio, quando estão numa posição de vítima, e também a perseguição a esses corpos, a violência sobre esses corpos, a violência extrema com que esses corpos são mortos, são mutilados. Eu não sei se vocês já viram reportagens sobre transfeminicídio ou estudos, mas as formas de homicídio de mulheres trans, de feminicídio de mulheres trans, elas têm a ver com uma destruição exacerbada do corpo, né? Muitos golpes, queimaduras, enfim. Eu não gosto de ficar pintando teatro do horror, porque quem sabe, sabe, quem não sabe, né? Eu não quero fazer reviver quem já sabe, né? Enfim. Mas é só para dizer que existe uma destruição do corpo. Isso aparece nos feminicídios também, não só nos transfeminicídios, né? Essa destruição do outro. E isso me intrigou, né? Como a morte é desigualmente distribuída. Por que a morte é desigualmente distribuída? Tanto quem mata e quem morre, né? Aí eu fui fazer a minha especialização em criminologia, fiz em Curitiba, especialização em criminologia e direito penal, e na especialização eu topei com... Eu tô fazendo assim na boca porque eu mordi meu lábio sem querer agora há pouco, aí às vezes eu tô cutucandinho aqui, tá? Eu fiz a minha especialização em direito penal e criminologia, e aí durante a especialização eu topei com grupos para autores de violência. Os grupos para autores de violência, eles estão previstos na Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha de 2006, e os grupos estão previstos lá no artigo 22, que fala de medidas protetivas, no artigo 35, que fala dos possíveis encaminhamentos dos autores de violência, um deles é para grupos reflexivos, e no artigo 45, que fala que uma das penas aplicadas ao homem autor de violência contra a mulher pode ser a frequência num grupo, né? Esses grupos, eles não têm forma prescrita pela lei, não tem muita informação, de sorte que, interessado nisso, depois que eu terminei a especialização, eu comecei a cursar psicologia, daí eu trabalhava no Tribunal de Justiça, num ambiente bem insalubre, assim, em termos de assédio moral e tal, e o desejo ali, né, falando assim, escuta, mas você quer mesmo isso? Você gosta de psicologia? Vai, né? Até que se tornou insuportável, ainda bem, e eu fui fazer psicologia, então, e junto com psicologia, pedi exoneração do meu cargo no tribunal e fui fazer o mestrado em Direito. Então, durante a faculdade de psicologia e o mestrado em Direito, eu me dediquei a pesquisar masculinidades e violência, a relação masculinidades e violência. Isso não é por acaso. E o que eu gosto de estar entre colegas é o fato de que a gente sabe que a nossa trajetória pessoal e o nosso desejo, ele está em tudo o que... As marcas dele estão nas coisas que nós fazemos, né, que nos fazem, né?
Eu venho de uma família do interior do Paraná. Meu pai é um homem negro de pele mais escura. Ele e minha mãe se separaram quando eu tinha 1 ano de idade. Ele era um homem bastante violento. E aí eu fiquei, então, nessa família completamente branca, de Cascavel, extremamente conservadora, que hoje é, assim... enfim, tudo que vocês podem imaginar, assim, né? Até meio nazista, assim, tem lá no meio, né? Nazista bugre do oeste do Paraná, mas ainda assim, né, as pessoas que reivindicam uma suposta pureza racial, uma suposta sei lá o quê, né, essa filiação com esse pai, né, esse pai totêmico aí, daqui a pouco eu vou falar disso, porque o papo chega nas fórmulas da sexuação, né, foi aí que virou uma chave para entender pela psicanálise a coisa, o livro do Ambra trata disso, né, e é uma das leituras que eu me apoio também. Então, na psicologia e no mestrado, eu comecei a estudar mais a fundo os grupos para autores. Eu descobri que no Paraná e no Brasil inteiro não existiam informações sobre quantos grupos existiam, como eles funcionavam, quais eram as metodologias. Eu fiz um mapeamento exaustivo dos grupos no Paraná, ligando comarca por comarca, para saber como é que se transforma homens, o que é isso que vocês estão fazendo, né? E essa pergunta, né? O que é um homem? Como assim? Todo mundo fala desse homem, eu não encontro esse cara. Eu abro um livro e eu procuro e no final não tem nada. E eu vou nos grupos e eu ouço enfim, né? Será que a porta sempre esteve aberta? Será que sempre teve vazio lá? Será que o mágico de Oz, na verdade, é alguém atrás de uma cortina puxando lá as engrenagens e tal, né? O grande e poderoso Oz e tal, que pode dar insígnias, mas não pode dar de fato aquilo que precisa vir do sujeito, enfim, né? Eu fui me interessando por isso, né? E aí, depois do mestrado, por esse trabalho de mapeamento, eu fui trabalhar então com o Conselho Nacional de Justiça para mapear os grupos no Brasil inteiro e ver trabalhos com homens no Brasil inteiro e tecer normativas para o Conselho Nacional de Justiça, junto com o meu orientador de doutorado, o professor Adriano Beiras, agora fazendo doutorado aqui na UFSC, né? Depois do mestrado, para ver o funcionamento dos grupos e pensar normativas de funcionamento desses grupos, né, a partir da literatura internacional e nacional. Esse é o meu trabalho, né? Agora vamos falar do que eu, de fato, estou gostando de pesquisar e do que está me sustentando, assim, em termos de desejo. Sempre me interessou pensar a relação masculinidades e violências. E no começo elas parecem muito óbvias, quando algumas pessoas respondem, bom, o homem é agressivo por conta da testosterona, né? E daí quando a gente vai fazer essa pergunta para a biologia, para a etologia, que estuda o comportamento animal, para a antropologia, que vai pensar diferentes sociedades, eu não estou falando nem de nada muito atual, Margaret Mead, já nos anos 40, 50, já falava dos diferentes temperamentos sexuais, que como ela chama, né, em diferentes culturas, e que essa coisa do homem viril, que faz guerra, que, né, é bélico e tal, isso é localizado, isso não é consenso no mundo, isso não é igualmente distribuído, né? Então já põe um questionamento nesse meninas vestem rosa e meninos vestem azul, né? Até porque o rosa, no século passado, na Europa, né, era roupa de homem, né? Porque estava ligado ao vermelho, à cor do sangue, etc., né? E o azul era uma cor delicada, calma, que é como as mulheres devem ser, né? O tremendo, desculpa a expressão, mas o tremendo cagaço da ciência masculina de que as mulheres um dia virassem e fizessem a pergunta de volta, né? Tipo, o que querem as mulheres? O que querem vocês, homens? O que vocês estão querendo aí? Perguntando, né, o que querem as mulheres, né? Enfim. Eu sei que essa pergunta também tem um contexto psicanalítico, tá? Mas eu estou usando por efeito de retórica aqui também, tá? Bom, então, quando a gente pensa em Brasil, a gente precisa pensar que a nossa realidade brasileira ela é uma realidade colonial. O que significa uma realidade colonial? Significa que aqui não se vive para cá. Aqui as regras não são feitas exatamente para esse lugar, né? O Brasil, a colonialidade, pensando colonialidade a partir dos teóricos, né, do pensamento decolonial, né? A colonialidade do ser, do saber, do poder e do gênero, é essa relação, então, que vai se referir a um outro fora, a algo que não é aqui, não é daqui, não se produz para cá, né? Essa pergunta aí, o que é um homem, né? O homem enquanto pergunta, né? Eu vou chegar nisso.
E aí tem uma autora que eu acho que... Tem alguns autores que vão trabalhar de uma maneira interessante essa questão das masculinidades no Brasil e essa relação com a violência. Como o Demetrios falou, os homens encabeçam estatísticas de suicídio. Em alguns lugares do Brasil, as possibilidades de um homem morrer de acidente, suicídio ou homicídio são até 11 vezes maiores do que as mulheres. Isso não se dá por um talento inato ou por alguma propensão genética à morte, né? Isso se dá por uma construção cultural que aproxima homem e morte, mas não aproxima só isso. Porque se a gente pega as estatísticas de morte intencional, de homicídio policial, né, homicídio causado pela polícia, etc., a gente vê que homens negros ocupam o lugar de vítimas, muito mais, né? Nos últimos anos, a taxa de homicídio geral da população caiu um pouco e a taxa de homicídio da população negra subiu. Isso é parte de um projeto. Isso é parte de um projeto que é levado a cabo por homens, né? São homens que puxam o gatilho. Normalmente, quem empunha uma arma é um homem, né? E isso é uma construção desde cedo. Isso é desde pequeno. Isso é desde que a criança pode pegar uma arma e simular matar o outro, né, a título de diversão. Todo mundo se chocaria de ver uma criança com um vibrador na mão brincando de estuprar outra pessoa, mas ninguém se choca de ver uma criança com uma arma brincando de matar o outro, conquanto as duas sejam formas de eliminação subjetiva e de dominação. Né? Meu Deus, Daniel, agora eu não posso deixar meu filho brincar com a arminha do Vingadores dele e tal. Não é isso, né? Vamos com calma, transformação social, a gente sabe, né, que a coisa é assim, mas a gente também tem que pensar que o mal é banal, o mal é ordinário, né? A violência, ela é ordinária, né? Hannah Arendt, em Eichmann em Jerusalém, ela vai falar isso, né? Os nazistas que manejavam os campos de concentração, eles acordavam, tomavam seu café, faziam sua barba, iam trabalhar, despachavam lá 200 unidades, 300 unidades, né? E ainda é assim, o sistema prisional brasileiro ainda é assim, a gente tem uma taxa de presos provisórios aí sem julgamento altíssima, pessoas que passam pelo inferno na Terra, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar num presídio, né? Mas não é só privação de liberdade, é privação de tudo quanto é direito que você pode imaginar, né? E isso continua, como diz Eduardo, do Facção, né, a marcha fúnebre prossegue. Né? Nós estamos no cemitério dos vivos. Qualquer semelhança com o conceito de necropolítica do Achille Mbembe, a política a partir da morte, a causação da morte quanto ferramenta de gestão política, não é mera coincidência. Né? Para estudar o Brasil é muito importante ouvir rap. Tá? Por onde começar, eu sugiro o disco Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, que é um clássico, né? Alguns temas ali, né? Uns machismos também, umas coisinhas ali complicadas, mas bem bacana, bem potente, né? Para a gente pensar produções teóricas outras e discursos outros, que não só o acadêmico central, né? O acadêmico tradicional, assim, pensando que esses discursos vêm de homens também, elaborando a questão da violência. Né? Bom, e aí, para falar sobre Brasil, eu me reporto, então, ao Richard Miskolci, que é um sociólogo que vai pensar... Ele tem um livro chamado Desejo da Nação, Masculinidade, Branquitude em Fins do século XIX. Richard Miskolci vai dizer que o projeto de país do Brasil... Porque pensem no Brasil, vamos lá, gente, é uma coisa... O Brasil é muito louco, é que a gente vive aqui. Então, para a gente é Brasil, né? Mas se você olhar, se você para olhar, se você faz um estranhamento antropológico em relação à nossa realidade política e jurídica, né? Ela é muito interessante, né? A professora Lia Weiner, que estuda a branquitude aqui na UFSC, a gente faz um projeto juntos, ela contou que esteve agora em Israel, né, junto com lideranças do movimento negro, foram fazer um evento sobre raça, e aí o pessoal foi na faixa de Gaza, na ocupação lá, é um campo de concentração a céu aberto, né, com a população palestina, e aí o pessoal do movimento negro olhou e falou, parece uma periferia, né? Tem um pessoal de fuzil, tem uma galera racialmente diferente de um lado e de outro, tem uma turma de fuzil, aparelho militar, uns robocops, assim, e tem uma galera miserável, né, farrapos, etc., enfim, né? E a violência ali como
como constante, mas o que chocou ela foi a ausência de choque. A professora Lia contando, né? Ela falou, cara, ninguém se chocou. Ninguém se chocou. Outras pessoas vêm aqui, choram, derramam lágrimas e ali o pessoal olhou e falou, parece o Brasil. Né? Isso é feito por homens também. Então, o Richard Miscoso, no Desejo da Nação, ele vai falar dessa nação que, isso eu estou falando agora, né, que quando declarou a sua independência, o fez com base num pacto de manutenção do sistema escravocrata. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo, né? E justamente porque as elites nacionais e as diversas províncias que compunham o Brasil fizeram um pacto de não queremos abolir a escravidão. Mas a Inglaterra está mandando. Então, tchau Inglaterra, tchau Europa, fazemos nossa independência porque vamos continuar funcionando nesse modelo. Esse é o pacto fundante da nossa nação, é o pacto escravocrata, é o pacto de fronteira, um país que é dividido no meio. Fanon vai falar isso em Os Condenados da Terra. O mundo colonizado, o mundo colonial, é um mundo dividido ao meio, é um mundo de fronteiras. Mas não se engane, a fronteira não ela não é só geográfica física, ela às vezes é um muro, às vezes ela é uma catraca, mas às vezes ela é um ato, às vezes ela é um guarda, às vezes ela é um dito, às vezes essa fronteira é só um olhar, do tipo assim, você não deveria estar aqui, o seu corpo me pertence, eu posso falar o que eu quiser para você na rua. Isso demarca uma fronteira, isso faz uma linha. E quem guarda essas fronteiras, com a força das armas, os homens. Treinados desde cedo para fazer guarda de fronteira, para falar para o amigo que cruzar a perna é coisa de gay, para falar para o outro amigo ali que a mulher traiu ele, que ele não pode deixar, que ele não pode ser corno, para, enfim, falar para o amigo, você está triste? Vamos beber. Você está feliz? Vamos beber também. Né? Vamos, né, nos apoiar. Para se constituir em grupo, nesse olhar cruzado, nessa casa dos homens, como diz o professor Daniel Welser-Lang, né? Na qual vários rituais são feitos para que você seja cada vez mais homem, apesar de você nunca chegar a ser o homem. Né? O homem, ele existe enquanto norte, enquanto meta. Quem manja fórmulas de sexuação sabe do que eu estou falando. Né? Quem não manja, será que eu tento mandar um fórmulas de sexuação em 5 minutos? Em 10 minutos? Vamos lá. Quanto tempo eu tenho ainda, Bruno? Eu estou vendo uns 10 aqui, não? Um pouco... Isso, mais ou menos uns 10 minutos. Passar um pouquinho, não tem problema. Lacan vai falar da suplementariedade, da relação suplementar. Eu não vou explicar as fórmulas de sexuação inteiras, mas suplementariedade é o seguinte, tem a caneta e tem a tampa da caneta. A tampa da caneta, ela é suplementar à função da caneta. A caneta continua sendo uma caneta, sem a sua tampa. A tampa existe para a caneta, mas ela não complementa a caneta. A caneta não perde sua função de caneta ao perder sua tampa. Ela suplementa a caneta. Né? Isso foi um exemplo bem raso, né? Dá para problematizar isso em N níveis. Né? Um outro exemplo, a espada e a bainha. A espada corta, a bainha ela faz suporte. A metáfora sexual é óbvia, tá? Não preciso nem ir muito longe, né? Mas a ideia de Lacan é que o lado mulher, que não são as mulheres, tá? Lacan não é literal nisso, mas ainda assim a genialidade do Lacan nas formas da sexuação está em fazer um diagrama do funcionamento social a partir dessa grande metáfora que é o binarismo de gênero, que depois a Butler vai criticar, vai falar essa é a heteronorma. A norma que se baseia na criação fictícia da diferença, que supostamente é simétrica, mas na verdade ela não é simétrica. Ela é colocada em nível hierarquizado, né? O masculino sobre o feminino, ou como diz, eu esqueci qual teórica feminista que é, meu Deus, mas assim, o homem come a mulher, né? A mulher enquanto aquilo que é posto nesse lugar de não existe por si só. Então, Lacan vai colocar o lado mulher das fórmulas, enquanto, de um lado, a mãe, que se dirige à sociedade, ao simbólico, ao fálico, enfim, e esse não todo. Isso que não está bem codificado, isso que escapa, esse gozo que não é localizado, enquanto o gozo do homem é localizado. Né? Lacan, inclusive, chama de o gozo do idiota, né? O gozo da repetição, enfim, só localizado ali no pênis e tal. A metáfora genital ela é muito potente. Assim, ele não está errado, porque é assim que as coisas funcionam. Não é só assim que as coisas funcionam, mas em grande medida é assim que as coisas funcionam. Na colonialidade e na perspectiva... eu quero falar eurocentrada, mas não é bem eurocentrada. Eu acho que normativa,
porque norma a gente sempre está criando e fazendo, tá? Não tem fora da linguagem, né? E linguagem também passa por um nível de norma, né? Enfim, mas a ideia de norma, enquanto isso que foi criado e gestado no paradigma científico no qual a gente se encontra, de funcionamento normal das coisas. Curva normal, já viram uma curva normal? Que ela sobe e desce, e aqui estão a maior parte dos casos, e aqui nas caudas estão a menor parte dos casos, e aqui é o mais normal de todos. Então, eu ia falar o que é um psicanalista normal, né? Acho que uma pessoa normal não vira psicanalista, assim, né? Pelo menos, sei lá, né? Acho que tem que ter alguma coisa de errado. Tem que ter um sofrimento, pelo menos, para você procurar uma análise, né? Pô, se estiver feliz, assim, parabéns, que bom para você, né? Mas, assim, a ideia de norma, ela passa, e essa quase uma ereção científica, né, o formato assim, né, de uma apoteose, de um ponto ao qual se reportar, de algo que é guardado, de algo que precisa ser reforçado, desenhado, marcado em todos os corpos, né? Daí que o Richard Miskolci vai falar no Desejo da Nação, justamente nessa ideia de constituir uma nação que se reporta a um ponto, esse grande pai, essa ideia de o Estado, o grande líder, o mito, né? Esse que pode nos guiar, que pode tudo, cuja palavra é indubitável, que é forte, né? O conceito de masculinidade hegemônica trabalha isso um pouco, mas aí a gente tem que ter um cuidado, porque cada local onde você tem organização de gênero e essa organização responde a essa forma binária, assimétrica, mas supostamente simétrica, mas assimétrica, e piramidal, ela vai ter no seu pináculo um homem, o cara. Uma vez eu dei uma palestra no tribunal, falei isso, um desembargador virou para o outro na fila da frente, bateu nas costas dele, esse é o cara, esse aqui é o cara, né? E ele não percebeu, ou percebeu, né? Porque eu adoro o ato falho das pessoas, que é o que acerta, né? E realmente ele era o cara, ele era o hegemônico ali dentro, né? E depois eu continuei a palestra e eu vi que eles deram uma murchadinha, assim, né? Daí, enfim, acho que não serei mais convidado, mas valeu a experiência, né? Então, Richard Miskolci vai falar de como a nação brasileira ela se constitui a partir disso, como que você pega massas de excluídos, pretos e pardos, migrantes que foram trazidos para branquear a população, né? E você coloca pelo exército, pelo ensino, pela religião, pela igreja, transforma esses caras em pais, em paters, em gestores dos corpos, em controladores. E claro que isso escapa, é claro que isso tem fugas e rebeliões e quilombos e revoltas, né, e contra-ataques. É óbvio que existe resistência. Onde há poder, há resistência. Foucault fala isso, né? Onde há poder, há resistência. Né? E o Brasil tem muita resistência. Né? Mas ainda assim isso é posto posto na mão dos homens, esse controle, o controle da norma, né? Eu falei das formas da sexuação porque justamente a gente pode pensar a própria colonialidade a partir da relação de suplementariedade. Pensem bem no quadro colonial. A população negra serve à população branca. Até nos pequenos atos de racismo, o que é lembrado, a população negra não é que ela é negra, é que ela é escrava, é que ela ainda está numa posição escravizada, de servir de suporte para o gozo do outro. Seja para ver na população negra um inimigo, um exótico de desejo, alguém servil para fazer as coisas, mas é aí que a interseccionalidade ela fala bem, é aí que as coisas se entrecruzam, porque esse ponto da suplementariedade, ele vale para a mulher, né? Mas ele não vale só para essa posição, ele vale também para a negritude, ele vale para a sexualidade também. Ou você está dentro da norma, ou você está meio fora. E aí de você ficar totalmente fora não tem como, porque você vai ser rotulado, não é uma escolha sua, né? Bom, eu tinha um monte de coisa que eu tinha anotado aqui, né? Eu vou pensar num jeito de finalizar, que é o seguinte, a dominação, ela não tem cara, né? Ela não é um homem tóxico, ela não é um cara que berra, ela não é só alguém que aponta uma arma. Ela é mais profunda no sentido de a gente pensar, e eu acho que a psicanálise é um local assim
maravilhoso. Não é à toa que Lélia Gonzalez elegeu a psicanálise lacaniana como ferramenta de análise, uma teórica tão ciente das questões raciais e tão preocupada, né? Uma leitora de Fanon também, Fanon elege a psicanálise, Lélia também. Isso não é à toa, gente. Isso não é à toa. A psicanálise tem uma potência enorme de análise, justamente porque ela é aquilo que consegue roer a si mesma. A gente consegue ler Lacan usando Lacan para descascar Lacan e provar que Lacan estava certo ou dizer que Lacan estava errado. Isso é sensacional, isso é divertidíssimo, né? Porque é uma ferramenta, isso está dado na nossa mão, é uma caixa de ferramentas também. E aí pensar que as masculinidades, elas são postas, então, nesse lugar de vigia, de guarda de fronteira, que o que é um homem é aquele que se faz a pergunta o que é um homem. Isso é um homem, né? Ele se pergunta o que é um homem e ele tenta fazer essa montagem, esse drag, né? A Butler usa o exemplo do drag, eu adoro falar isso, principalmente em tribunal, assim, do tipo, porque eu dou muita palestra com o judiciário, né? Eu falo assim, bom, hoje eu fiz meu drag aqui de professor, eu botei uma camisa, eu deixei uma barba meio assim, porque daí parece que eu sou um teórico, né? Meio louco e tal, não sei o quê. Eu podia estar fazendo um drag de juiz, eu podia botar uma gravatinha e tal, né? E as pessoas ficam loucas, porque a gente faz um drag de homem, né? Ou como diz o RuPaul, né? Nascemos pelados e o resto é drag, né? Mas, assim, a emulação desse homem também envolve a imolação de muitos corpos, né? De você colocar o outro como suporte de escritura, a Rita Segato vai falar isso, do poder masculino, né? Da violência masculina. De um sujeito que mata para descobrir pelo que ele está vivendo. De um sujeito que não hesita em pegar e tatuar uma caveira ou usar alguma coisa de caveira para dizer assim, a morte não me assusta porque eu já estou morto. Essa negação do vivo enquanto negatividade. O Safato ele vai falar isso no livro Corpos Políticos, né? Negatividade, a possibilidade de ser para além daquilo que eu sou, né? Isso que me cristaliza. Para além disso que se repete, para além desse lugar onde me colocaram, o que mais que eu posso ser? E é isso que a gente trabalha nos grupos para autores de violência. Não é os homens. A gente não trabalha homens. A gente trabalha aonde que o homem amarrou esse sujeito. Aonde que aquela singularidade foi pega, foi capturada pelo ser homem. Porque muitas vezes os homens preferem morrer a deixar de ser homem. Eles são homens antes de serem sujeitos, pessoas. Eles vão e matam, e morrem, capotam de moto, dão um bico numa cachoeira, bebem até morrer, para não deixar de ser homem. E a gente precisa se livrar disso. O homem com H maiúsculo, é um farol, um vetor, né, um vetor de sentido que é utilizado para colocar esses sujeitos a serviço de algo, a serviço de uma norma que muitas vezes não lhe diz respeito enquanto coletividade, enquanto história de um povo, enquanto história coletiva e enquanto demandas de uma democracia. Já foi assim, ainda bem que não é mais, sabe? Ainda bem que, aliás, já foi assim pela historiografia de alguns e pela visão de alguns, tá? Porque por outros povos, o que essa visão trouxe foi miséria, destruição e morte, né? Então, eu finalizo a partir de um apelo de segurança pública, de educação e de saúde, que é pensar não como que a gente tem bons homens, né? Como que a gente... Mas fazer isso que a gente faz na psicanálise, o jogo de xadrez. Lacan usa essa metáfora, né? Vai tirando. Homem é isso aqui? Será mesmo? Será mesmo? Será mesmo? Até essa pergunta ficar desimportante. Até a gente poder olhar para aquilo que é do singular. Não é uma subjetividade genérica, uma utopia queer, né? Sei lá, algumas pessoas... Eu estou com um livro aqui da Elizabeth Roudinesco, Eu Soberano, né? E eu acho uma pena, assim, porque eu admirava muito o trabalho dela, assim. Nesse livro eu acho que ela deu umas escapadas que, enfim, né? Quero ainda escrever um artigo sobre isso com mais calma, né? Mas no sentido de que na hora mais escura, né, na hora mais tenebrosa, mais sombria, mais escura, um pontinho de luz ele já brilha bastante, já faz uma referência boa. E eu acho que a gente tem tido muitos caminhos para pensar a quebra dessa normalização desenfreada, dessa normalização pela morte, né, dessa política de ou você se enquadra ou você toma um enquadro.
né? Ou você se submete, ou você será submetido e submetido, né? Isso não pode ser paradigma de educação, de segurança pública, de saúde. Isso não coaduna com uma democracia. Eu diria, então, para finalizar, que a gente tem uma tarefa democrática, né? Como eu falei, estamos nas vésperas do 7 de setembro, né? Depois de ter passado por uma pandemia que levou muita gente, talvez pessoas aqui tenham perdido pessoas queridas, ainda estejam carregando sequelas, né, da Covid, um lembrete brutal de que os nossos corpos são mortais, de que nós somos mortais, e que é a partir dessa precariedade dos corpos, da necessidade de alianças, isso falando com Butler e com Safatli, dessa necessidade de alianças, dessa necessidade de cuidado mútuo, que a gente possa articular a política a partir disso, não a partir de uma referência de um mito, né? A função, enfim, né? A gente tem mais do que isso, né? Tem mais do que isso. Tá bom, chega, falei. É isso, gente. Por enquanto, acho que podemos abrir para o debate, mas era um pouco do que eu queria contribuir hoje. Pensar a suplementariedade, pensar a violência, pensar a Constituição da nação brasileira a partir dessa chave viril que se repete, que volta esse autoritarismo, voltam esses homens violentos, volta esse grande pai, né? Mas não é um círculo, é revolução. E a cada volta algo muda. E quem sabe a gente consiga ir abrindo e inspirar um pouco isso. Pronto, acho que isso foi um final legal. É isso, gente. Muito obrigada, Daniel. Acho que vamos abrir, né, para questões, assim, eu fiquei borbulhando muitas coisas aqui e quero também escutar, ver como é que reverberou, mas eu fiquei pensando nesse teu fechamento, assim, que eu e a Marina, quando a gente pensou em trazer esse tema, né, foi pelo nosso incômodo diário das notícias que vinham, assim, de violência contra os corpos femininos, assim, né, e a autorização desses homens, alguns homens, né, por isso que a gente usou aquela frase, nem todo homem, mas com a ideia de poder falar sobre essa dominação, sobre esse lugar de poder, assim, abre para tantas coisas, né. Enfim, vamos abrir, não sei se quem quer falar, se querem se inscrever, vamos fazer essa palavra circular. Beth? Não, Tete. Ai, trancou aqui. Bom, eu quero parabenizar vocês, Bruna, Marina, pela escolha do tema e parabenizar vocês dois que deram uma aula cheia de emoção, de profundidade, de problematização importante, né? Eu acho que vocês conseguiram ampliar muito mais do que elas se propuseram, né, Bruna? Conseguiram abrir muito mais do que se pensou, né? E também fiquei viajando em muitas coisas. Eu acho que é um tema assim que também me toca muito, né? Um tema importantíssimo. E eu sempre penso nesse viés, eu acho que é muito importante, assim, sobre o viés de que a gente tem que ter um cuidado de não só meter pau nos homens e dizer, o cara que teve um ato violento, ele tem que ir para a cadeia e morrer na cadeia, né? E que isso é um problema de todos nós. E que isso está sendo muito lindo. Vocês dois nos trouxeram, porque são as masculinidades e como se constrói essa masculinidade na nossa cultura, né? E o quanto a gente estimula essas agressões quando pensa em homens com esse perfil que vocês trouxeram muito bem, né? Então, eu diria assim que a gente tem que acolher as várias masculinidades e, né? Enfim, tá maravilhoso. Muito obrigada. Acho que está sendo assim um momento de ouro para nós. Obrigada, Tete. Acho que vocês, né, guris, fiquem bem à vontade, assim, se vocês forem pensando coisas, né? Vamos ver se o pessoal se anima
Eu pensei, na verdade, só um adendo assim, a fazer a partir dessa fala da Elizabeth também, que trabalhando com o autor, tem a categoria das masculinidades hegemônicas, que é uma categoria da Raewyn Connell, que é desenvolvida também por um teórico chamado James Messerschmitt. Ele tem um livro de 2018 chamado Hegemonic Masculinity, né, masculinidade hegemônica. Não sei se está traduzido, acho que não, espero que sim. E aí ele vai falar que você tem num contexto de homens organizado, você tem a masculinidade hegemônica, né, e masculinidades cúmplices, subalternas, marginais, híbridas e de protesto. A Connell faz essa divisão, ela não é estanque, e ela varia de local para local. O homem violento não necessariamente é o homem hegemônico. Se alguém já assistiu Alpha Dog, assistam Alpha Dog. Ali é um filme que tem o Bruce Willis e tem o Justin Timberlake, ex-NSYNC, em que a gente vê assim que a violência ela pode partir, essa violência do homem, né, o homem sendo homem e fazendo violência para ser homem, né, escrevendo sobre o corpo do outro a sua violência, não aquela violência bilateral, briga, etc., mas a violência de escritura, a violência que usa o corpo do outro de suporte, ela pode ser feita num homem, num lugar subalterno, num lugar de cumplicidade com outras masculinidades. Pensem numa tropa de choque, por exemplo, de um sujeito querendo agradar seu superior, ou cumprindo ordem, ou enfim, né? Pode ser realizada a partir de masculinidades marginais também. Então eu falo isso só porque muitas vezes na rede social a gente vê, né, a masculinidade hegemônica equacionada à masculinidade tóxica, né? E aí eu, como alguém que estuda Raewyn Connell, eu sempre fico assim, não, gente, não é isso, né? Então pensar isso, não necessariamente o homem dominador é o homem que vai lá e faz a violência, né? Às vezes é o homem que está lá numa posição de subalternidade, de cumplicidade com aquele outro, com o cara, né? Aí tem os asseclas do cara, em subalternidade, num lugar marginalizado, daí usa isso como forma de reafirmação, né? Então tem várias... autor de violência não tem cara, não tem perfil de autor. Todo homem, por isso que a gente fala autor de violência e não agressor, porque todo homem pode cometer atos de violência contra a mulher, né? Então, contra as mulheres. É isso. Essa é uma preocupação teórica e político-criminal, tá? Desculpa o gigante nota de rodapé aqui. Daniel, tu falasse tantas bibliografias, indicações de filmes e tal. Se tu puder, enquanto tu vai falando e tal, botar no chat, o Demetrios nos botou ali, é tão rico, né? E foram muitos, então... Sim. A Larissa mandou aqui que gostaria de saber... Peraí. Se do começo do curso até hoje existiu alguma situação ou acontecimento que marcaram a nós, né? Que lembrem a masculinidade positivamente ou alguma negativamente, que tenha deixado lições para nós. Eu não sei se tu quer falar um pouquinho, Larissa, da tua questão. Não entendi qual curso tu tá te referindo. Faculdade. Ela colocou ali a faculdade, psicologia em si. Quando a gente cursou a psicologia, provavelmente, né? Instigante essa pergunta, assim, para lembrar. Mas eu vou só complementar um pouquinho, aproveitar assim que tem tempo, que eu me lembrei enquanto tu falava, Daniel, sobre o filme Central. Tu perguntou assim, se alguém teve em algum presídio alguma vez. Quem quiser entender como funciona um presídio, vê Central, que é um documentário do nosso presídio central. A Tamires levantou a mão e acho que se vocês quiserem, Luiz, costurar alguma coisa com o que a Larissa falou, fiquem à vontade também. Você pode falar, Tamires. Posso falar? Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Daniel, sobre o que tu falou, sobre a questão ali do papel em que a história e a sociedade coloca as pessoas negras e desse ódio que emerge quando uma pessoa negra ocupa um espaço, um local que foge àquele papel designado socialmente.
Eu queria saber de vocês ou de ti mesmo, se quando a gente pensa em misoginia, né, no ódio contra as mulheres, e aí desse ódio que vem nessa mesma inter-relação, né, de quando uma mulher ocupa, ou do quanto hoje nós estamos ocupando espaços diferentes e somos atacadas cada vez mais por estar ocupando espaços que antes eram só de homens, né? Ou mesmo ódio que é gratuito, né? Que é ensinado, que é reforçado culturalmente para nós mulheres, assim, nesse mesmo o que poderiam me dizer assim desse ódio que ele é, do que seria desse desejo de poder ser vulnerável, exprimir as suas vulnerabilidades, ou vocês acham que seria mais do papel de como objeto que está saindo do controle? Porque quando a gente pensa, né, no ódio que a gente sofre por homens, né, e aí vem o tema do que o IEP traz, o IEP sempre maravilhoso nas suas palestras e cursos, sobre nem todo homem, mas sempre é um homem. Acho que é isso que as gurias iriam complementar, né? A gente sempre fala. E aí, quando a gente pergunta assim, principalmente nas nossas rodas de amigo, não, mas eu não tenho nenhum amigo que faz isso, mas a conta não fecha, né? A conta ela nunca fecha. Se nem todo homem, mas é sempre um homem, por que essa conta não fecha, né? E por que tanto ódio? Porque a gente está saindo desse objeto que é controlado, ou por causa desse desejo de ser vulnerável, assim, ou permeia tudo junto e misturado? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Obrigada, Tamires. Muito boa a tua questão. Eu fiquei pensando assim, acho que é uma mistura de tudo isso que tu mesma trouxe, assim, respostas, perguntas com respostas já, né? E eu fiquei pensando muito num sentido de que isso dá a ideia de uma perda de domínio, né? De algo que já tá sempre posto, sempre triunfante. Então, seja uma posição, né, de um negro, seja uma posição de uma mulher que estremeça, né, essa posição dominante e colocada já historicamente, é uma perda de domínio, né? O medo de perder o que já se tem. Nesse sentido, eu pensei nessa questão que tu trouxe. Muito bom, Demetrios. Isso me lembrou a PEC das domésticas, na época que foi proposta, né? E os discursos, porque assim, né? O lugar do trabalhador, da trabalhadora doméstica, normalmente são mulheres negras. Eu acho que ele é um ponto de análise interseccional bacana para a gente compreender a tua pergunta, né? E já responder ela intercruzada. O que foi a reação a dizer que não seria possível colocar direitos para essas trabalhadoras, para evitar a superexploração, para ter direitos normais, férias, jornada, normal, como qualquer pessoa que trabalha, justamente porque ia se perder esse lugar que a colonialidade coloca, que é um lugar de servir. A Silvia Frederici vai trabalhar isso também em relação às mulheres, né, pensando na constituição do capitalismo e nesse grande cercamento feito em torno de mulheres que eram artesãs, que faziam várias coisas e que aí para elas foi dado um novo trabalho, ser mulher. Ser mulher dá trabalho, né? As mulheres aqui sabem disso melhor do que eu. A montagem do corpo, a performance, o cansaço da coisa, as coisas que são supostas e pressupostas que você deve fazer, ou pelo menos saber fazer, ou no fundo querer fazer, ainda que você não faça, né? Elas são trabalho, elas são a exploração humana, né? No fundo, acaba sendo uma forma de expropriar o outro do seu corpo, da sua corporalidade. E nisso racismo e sexismo andam ali de mãos dadas, né? São sistemas. Por isso que eu acho interessante estudar esse ponto central da dominação. Eu combino muito, isso tudo se combina ali como se fosse um buraco negro. O que é um buraco negro? É um ponto de muita massa num espaço muito pequeno, fazendo com que o espaço se curve em volta e tudo seja puxado para ele, inclusive a luz. Então você não consegue ver um buraco negro. Só que ele é um centro gravitacional que vai puxar tudo o seu entorno. Isso é o somatório de todas as insígnias de dominação, masculinidade, branca, proprietária, né, cristã, etc., etc., que vai fazer um ponto que cria, né, cria não, né, reforçado na base das armas e construído historicamente. Estou fazendo a metáfora do buraco negro
mas a dominação não é um fenômeno físico, é um fenômeno humano, social, histórico, né? Mas que cria ali um ponto em relação ao qual o outro ele é suplementar, o outro ele é servil, né? A mulher serve para que o homem olhe, né, fale sobre, enfim, a pessoa negra, ela está ali numa posição de servir, e aí nas reações à PEC das domésticas, isso tudo andou junto, de falar assim, não, mas o Brasil precisa, o Brasil rico, né? Precisa, e o Brasil classe média também, né? Precisa que tenha alguém numa posição de subcidadania, numa posição de servilidade, de servil, né? De ficar servindo, né? Não é um trabalhador igual, de igual dignidade. É um povo, então uns povos têm cultura, outros têm folclore, né? Uns têm Deus e os outros têm, sei lá, demônios, não sei, né? E por aí vai. Eu tô dando esses exemplos, né? Mas é porque essas várias imagens, elas pintam esse quadro de que não se trata de uma diferença, né? O Fanon vai falar que o negro, ele é criado pelo branco, né? E criado, olha essa palavra, né? Porque o negro, ele é um resto, assim como a mulher é um resto o desejo masculino vai criar a mulher, não que os homens, né? Daniel, parei, vou criar a mulher aqui. Ele é criado no sentido de que a mulher é essa projeção de desejo do homem. E por isso que na clínica, uma das coisas-chave para trabalhar com mulheres é quem é essa mulher? O que é essa mulher que foi posta aí como gabarito de correção para você se olhar e fazer o checklist, né? E o que tem de teu aí? Como que você constrói? Serve para os homens? Lógico que serve para os homens também. Mas o gabarito dos homens está pronto. É o cara. Das mulheres, não, porque, como diz Lacan, a mulher não existe, né? E para a negritude é a mesma coisa. O negro não existe. O que existem são os vários lugares sociais de subalternidade, no qual as pessoas negras são colocadas, e o somatório deles não dá uma imagem só. Dá um certo monstro, dá um descompasso, dá um não lugar. Né? E aí a demanda com Neuza Santos Souza, por exemplo, que não por acaso é uma mulher, né? E que vai trabalhar relatos de pacientes mulheres principalmente, em falar da construção de uma negritude, tornar-se negro, né? Tornar-se, enquanto esse vir a ser, e que precisa estar toda hora se desalienando desses lugares de subalternidade para os quais tão facilmente se escorrega pela culpa, pelo desejo, por uma promessa de algo, e que, de novo, o sujeito se vê vilipendiado, se vê servilizado, né? Enfim, a civilização é uma servilização também, né, nesse sentido. Obrigada, Daniel. E aí nos coloca a pensar no lugar da mulher negra na sociedade, né? Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Eu achei que você tinha largado. Não, eu fiquei decantando aqui. Eu fiquei pensando, eu trabalho com a política socioeducativa e o meu mestrado foi com os meninos e agora eu estou fazendo um trabalho com as meninas, né? E é muito diferente, assim, e muito curioso, porque com os meninos tinha uma questão a violência muito viril, né? O quanto era bonito contar sobre o ato infracional e daquilo tinha um gozo na fala, né? E com elas não é assim, elas estão ali cumprindo medida e muitas estão envolvidas com o namorado que traficava, com o pai que sempre tem alguém, assim, né? E a demanda delas é poder falar sobre o corpo que está mudando, sobre os sonhos que ficaram, né? Eu trabalho com sonhos, então a palavra que circula de um outro modo com elas, assim. E eu fiquei pensando muito nessa coisa de essa última, porque eu estou, né, no momento, então, em atividade com elas. E elas falaram muito sobre a maternidade, porque muitas, né, com 15, 16 anos já são mães, assim. E eu fiquei pensando, né, em dos encontros com ela, o quanto tem esse outro, né, esse outro viril, assim, né, o namorado que traficou e aí estava com ela, o outro que era um envolvimento com o pai, uma família de traficantes, enfim, né, acho que é algo para a gente pensar, porque o número de mulheres, né, que estão não só cumprindo medida socioeducativa, mas no poder judiciário, assim como um todo, acho que está crescendo cada vez mais, né, e acho que é importante olhar para isso também, né? O que está acontecendo.
Quer comentar, Demetrios? Eu fiquei pensando sobre isso que tu trouxe, assim, dos fenômenos de grupo, né? O quão interessante é para a gente ver essas diferenças quando se trabalha com a questão dos grupos, né? Inclusive com os grupos de homem que estão, então, cumprindo, né, essa questão, assim, e de o que é um dispositivo de grande potencialidade, assim, né? Também naquele documentário Silêncio dos Homens traz, né, essa questão assim da potencialidade desse dispositivo, né, de mudança, de transformação, né, de conseguir se entender como homem e o que que isso gera, né, e o que que isso gerou dentro da relação pensando essa questão, né, seja do feminicídio, das agressões. E outra coisa que eu lembrei também, se eu não me engano, nesse mesmo documentário que fala, agora quando fez essa diferença dos grupos, né, das meninas e dos meninos, uma professora que traz, assim, sobre o cuidado dos meninos e das meninas, inclusive na escola, assim, né, na escola infantil, que ela traz, por exemplo, que os cuidados básicos, inclusive de higiene, né, se tem meninas e meninos sujos, normalmente quem serão limpas primeiro vão ser as meninas, depois os meninos. E ela traz aí um dado que é triste demais, assim, que ela traz que daí depois dos meninos, os meninos negros, né? Então, inclusive, seja dentro de casa, fora de casa, né, na escola, isso se perpetua de forma muito triste, né? Nesse sentido, assim. Lembrei da questão dos grupos e dessa divisão. Tanto que o último álbum do Baco, Exu do Blues, se chama Quantas Vezes Você Já Foi Amado, né? E ele começa o álbum falando, eu sinto tanta raiva que amar parece errado. É bem bonita a construção. Se vocês puderem ouvir inteirão, assim, e tal, essa construção era muito interessante. Esse lugar... Bruna, teve uma vez que eu fiz uma oficina com o pessoal do socioeducativo e foram... Eu acho que tinha, tipo, 12 meninos e 2 meninas. E daí os meninos, papapá, e falando e tal, não sei o quê, né? Todo ali, né? Aquele papo, eu falei, bom, e aí, rapaziada? E eu tentando pensar um jeito ali de entrar, né? Conversar. Aí eu falei do tapa na cara, porque um tapa na cara não machuca, não mata, não tira sangue, não faz nada, né? No máximo você pode cortar a boca, alguma coisa. Mas ele é um sinal que tem que ser respondido. Ele é um 2 pontos, que aí vai ter que ser, alguma coisa vai ter que ser feita depois para ser dado um ponto final, né? E aí eu falei isso, falei, e aí, e se vocês levam um tapa na cara, o que vocês fazem? Silêncio, tensão, falei, mas não podemos deixar, né? Por que não pode deixar? Não, porque a gente se desmoraliza. E o que a gente tem é a nossa moral, né? Se nossos pares não nos protegem, né? Foi outro papo assim, mas traduzindo, se nossos pares não nos protegem, ferrou. Aí eu falei, pô, mas que interessante, porque se todo mundo abrisse mão de julgar quem levou um tapa na cara e escolheu não partir para briga, matar o outro, eliminar o outro, isso não existiria. Então existe um controle cruzado, né? Existe seja homem, o livro do JJ Bola, né? Seja homem. E aí eu falei, bom, como é que vocês se sentem quando uma viatura da PM, um grupamento especial, os caras de preto, o BOP, no Paraná é o BOP, né? Quando eles passam assim, você tá sozinho numa rua andando, passa uma viatura do BOP com 4 soldados ali dentro. Como é que você se sente? Aí os meninos falaram, porra, medo, né? Medo, porque você não sabe o que esses caras vão fazer, vocês não sabem o que eles estão procurando, você não sabe o que pode acontecer, você está à mercê. E aí eu perguntei para as meninas, eu falei, meninas, como é que vocês se sentem quando um carro aleatório passa com 4 homens dentro, 4 homens qualquer, assim, e desacelera do teu lado? Aí as meninas, assim, bem assim, com medo, você não sabe o que eles vão fazer, você não sabe o que eles podem fazer. E aí veio a pergunta, né, do tipo assim, por quê? Por que esse controle uns sobre os outros? Por que essa função? Essa função que parece um bom negócio, mas no fim das contas é um mau negócio. No caso deles, assim, super dá para entender, super dá para entender. Esse é um recurso, né? Esse é um dos recursos, não é o único recurso de formar grupo, de resistência grupal. A gente tem muitas experiências de aquilombamento, de movimentação política, que vão pensar a masculinidade em uma outra chave que não viril e bélica.
Até movimentos armados, como Panteras Negras, por exemplo, que vai pensar isso junto com uma crítica comunitária e recebendo críticas internas das mulheres dos Panteras Negras, que eram também Panteras Negras e que estavam ali fazendo a crítica, né? Mas eu digo tudo isso para a gente pensar que nem sempre o homem, a violência não é a mesma coisa que agressividade, que raiva. Não se trata assim de condenar a raiva dos homens ou a agressividade. A agressividade é super necessária. A gente precisa de agressividade para protestar, para se insurgir, para se rebelar contra coisas que vão nos alienar e nos afetar. Às vezes é a falta dela, ou é o desvio dela, é falar assim, a culpa da tua insatisfação é da tua mulher que não lavou. Opa, apertei aqui. É da tua mulher que não lavou tua louça. Não é teu emprego de 10 horas, mais 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar, para você ganhar uma merreca, né? A culpa é dessa mulher. Ou a culpa é dela. Não é da tua socialização que te colocou num lugar ali de príncipe, bem cuidadinho, que sempre tem que estar com a loucinha lavada, e que se a mulher não fizer isso, você perde o seu lugar existencial. Porque é isso, né? Os homens, quando uma mulher sai... A Tamires falou muito legal isso. Quando a mulher sai do papel, vira e questiona de volta, falou, você me chamou do quê? Né? Não, peraí. Não é assim que o jogo se faz, né? Então, esse jogo mortal aí, né? Acho que é mais ou menos... Você me lembrou esse episódio do Sócio Educativo. Eu vi que tem uma pergunta ali no chat, Bruna. Isso. Posso responder? Claro, claro. Eu acho que Ela... a gente pode, se vocês quiserem fazer um fechamento, para a gente já tá no horário, né? Tá. Ai, gente, nossa, eu poderia ir muito longe falando, é sério isso. Eu dei curso para o Ministério da Saúde em Brasília, aí eram 12 horas de curso, né? Blocos de 3 horas manhã, tarde. Eu pensei assim, eu não vou ter o que falar. Gente, eu acabei o curso falando, nossa, eu tenho tanto para te falar, né? Enfim, né? O bom do obsessivo é que nunca falta material, né? A gente vai... Enfim. Daniel, houve alguma situação específica que te fez escolher essa área ou foi só o coração que mandou mesmo? Teve. Durante o curso de Direito, eu adoeci psiquicamente, assim, grave, sabe? Grave, de surto, de depressão, de beber, de socar a parede, de me cortar. Eu tenho um monte de cicatriz, assim, no corpo de autolesão. E minha resposta sempre foi a violência contra mim ou contra os outros. Eu tô com a minha esposa já faz 13 anos, nesse período a gente estava junto, e por mais que eu nunca tenha exercido violência física contra ela, eu exerci dominação, violência psicológica, coação, né, violência patrimonial, de tomar as coisas, de fazer as coisas, enfim. Né? E aí, quanto mais potente eu tentava ser, mais eu ia para o fundo do poço, até que eu tentei ir para o fundo do poço, não deu certo, eu estou aqui ainda falando com vocês, ainda bem, né? E nesse processo de adoecimento eu vi que eu tinha alguma coisa me parasitando. Eu sentia literalmente que tinha um corpo morto, gelado nas minhas costas. E o que era esse morto que eu tô... Depois eu fui ler psicanálise, foi ótimo, né? Pai morto, olha só que legal, já escreveram isso. Mas tinha um negócio assim me parasitando. E esse negócio chamava homem. As formas como eu exercia violência contra os outros, contra mim, as formas como eu buscava me afirmar, pô, estava tudo escrito num sistema de pensamento chamado feminismo. Olha que legal, comecei a ler teóricas feministas e aquilo foi pegando. No começo pegou num sentido autodestrutivo, eu tive que entrar num certo conflito e acordo ali, mas depois, aos poucos, tem sido um processo depurativo. Eu trabalho com homens autores de violência porque eu não acho que eu sou diferente deles. Ao mesmo tempo que eu condeno e acho que não é o caminho, eu entendo como é que um sujeito chega ali. E por mais que eu ache que... Porque a gente tinha que trabalhar isso preventivamente, cara. Eu queria ter ouvido isso na escola. Eu queria que algum homem tivesse sentado comigo e ao invés de falar assim, homem tem que XYZ, sei lá, tivesse falado assim, cara, o que você está fazendo? Né? Por que você está sendo agressivo? Assim, né? Porque, o que está acontecendo aí? Né? Então, vem um pouco dessa aposta de que eu não posso deixar de viver aquilo que eu vivi, porque eu já vivi, mas eu posso construir algo que dá um outro sentido para a minha vivência, que transforma ela em ferramenta, que me ajuda a usar do trauma para benefício da coletividade. E, gente, não é isso a base da ciência? Eu estou com dificuldade de cavocar a terra, inventei um negócio chamado enxada. Opa, agora, né, as pessoas não precisam camelar tanto para cavocar a terra. Isso é ciência. A minha dor não precisa ser a dor que eu passo para frente. Eu posso usar isso para criar um
um artifício, um artefato e transformar. Então, essa foi a situação, foi o amor pela minha... Eu sei que é piegas pra cacete falar isso, mas foi o amor pela minha companheira também. A gente tá junto há 13 anos, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é minha melhor amiga. E quando eu vi que eu tava perdendo a minha melhor amiga, aí não deu. Aí eu falei, não, o homem que morra, cara, eu quero estar com ela, entendeu? Eu quero ser eu. E sei lá o que é isso, enfim, né? Blá, análise, 1000 anos de análise, por aí vai. É isso. Obrigada, Daniel. Demetrios, tu quer trazer alguma coisa para a gente poder finalizar? Só para finalizar, então, eu acho que é ressaltar tudo que a gente trouxe, né? Que a gente pensou juntos, assim, hoje, e que esse debate continue acontecendo, né? E, inclusive, quando eu estava pensando que eu ia falar, assim, uma das coisas que me veio em mente que eu gostaria é que uma mulher pudesse falar também sobre masculinidades, ouvir mulheres falando sobre masculinidades, né? Acho que o homem, por tanto tempo, ficou nesse lugar de fala, inclusive sobre o feminismo. Eu acho que a gente precisa desse contraponto também, né? Eu acho que seria muito interessante, assim. Então, meu desejo é que essas discussões continuem e, como o próprio Daniel disse, que esses círculos continuem se expandindo, né? E que dentro da psicanálise continue se expandindo, né? Na mente do homem, na mente da mulher, seja na mente que for. Isso. A gente pode continuar, talvez, essa conversa em outro momento com mulheres, então, né? Isso. Mas eu queria agradecer muito, Daniel e Demetrios, obrigada pelas falas, pelas contribuições, foi muito legal escutar vocês, assim, agradecer a todos que ficaram aqui pré-feriado. Legal, muito obrigado. Obrigado pelo Tava convite. ótimo. Obrigado, Demetrios, pela companhia na mesa. Foi excelente poder estar com a tua fala junto. Muito bom. E obrigado ao IEP pelo convite, gente. Um prazer contribuir com vocês. Muito obrigada. E sigam os nossos instrumentos lá de divulgação, porque nós vamos ter, de comunicação, nós vamos ter mais um evento sobre masculinidade, acho que é essa semana, não é, Bruno? A gente tem o Leituras Compartilhadas essa semana, na sexta, que vai ser um texto sobre. E também, gente, antes que eu me esqueça, agora eu lembrei que a Marina pediu para eu lembrar, então, que o núcleo de sexualidade e gênero, o NUGS, gênero e sexualidade, né, Demetrios, está aberto para vagas, né, para os sócios. Então, ela pediu para eu lembrar, ela não pôde estar aqui hoje, mas muito obrigada, gente. Pessoal. Até mais. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.